queria já adentrar um pouco nisso. Muitas vezes a gente precisa quebrar a nossa cara para entender que Deus ele nos chama de volta, né? Muitas vezes nós precisamos ter um encontro com as coisas que muitas vezes nos deixam em pedaços, para entender que é Deus que nos reconstrói, que Deus tem o poder de nos reconstruir. E esse filho pródigo, Tainá, eu acredito muito que no momento em que ele estava comendo aquela lavagem, no momento que ele teve vontade de comer aquela lavagem, no momento em que ele... A Tainá saiu, gente. Acho que travou, né, pra ela. Ela tá travando. Eu vi também, tava travando aqui pra mim. No momento em que esse filho, ele se depara com aquela realidade, que ele se vê sem alimento, né? Que ele se vê sem uma casa, sem vestes, sem um prato de comida, sem um banho, sem nada. Quando ele se depara com isso, quando ele se depara com essa realidade, tudo muda, né? E ele tem esse encontro consigo mesmo. Gente, eu sei que a Tainá caiu. Eu tô esperando ela pedir solicitação de novo. Acho que a internet dela caiu. Pronto, voltamos. Ela vai voltar. Se ela estiver travando, vocês avisem, tá? Vou desativar os comentários. Voltamos. Voltou. Você ouviu o que eu falei? Não, eu não vi. Eu fui tentar voltar aqui, aí eu não escutei. O que é que você falou? Eu disse que quando esse filho pródigo, ele tem esse encontro com a fome, né? Com a falta de banho, com a falta de veste, com a falta de carinho, de amor, que ele se depara, né? Naquela realidade onde ele sente vontade de comer lavagem de tanta fome que ele sente. E tem em uma outra versão, o termo cair, o filho caiu em si, ele também está escrito como entrou em si, né? O filho, ele olhou para dentro de si. O filho, ele se deparou com aquilo que era... Ela saiu de novo, gente. Acho que tá travando. Gente, eu vou falando aqui e vou esperar ela entrar. Tem uma outra versão que diz isso, que diz que o filho, ele, que é a versão da Ave Maria, que diz que o filho, ele entra em si. Tá escrito aqui no versículo 17, né? Essa passagem, ela tá escrita do filho pródigo, para quem não conhece, para quem nunca leu, ela tá escrita no capítulo 15 de Lucas, e esse versículo em que diz que o filho entrou em si é o versículo 17. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Então, esse filho, ele entra em si, né? Ele olha para dentro de si, ele percebe que ele não tem nada. Ele não tem nada naquele momento. Ele não tem comida, ele não tem mais riquezas, ele não tem mais uma veste. Ele é tratado naquela situação que ele estava, ele é tratado pior que o empregado do pai. Ele é tratado pior do que os servos do pai dele. E ele diz que os empregados, eles tinham pão em abundância. Eles tinham comida em abundância. Eles tinham até mesmo um salário. E eles eram tratados melhor, né? Quanto mais o filho, quanto mais ele
era tratado de uma maneira boa, né? E ele estava naquela realidade, ele estava naquele dilema onde, meu Deus, eu estou aqui comendo lavagem, me sentindo um lixo, me sentindo a pior pessoa do mundo. Então ele entra para dentro de si, ele faz essa reflexão, ele começa a perceber o que está em volta dele, ele começa a perceber o que tem ao redor dele. E nisso ele escuta uma voz, que é a voz do Pai chamando de volta. Ele entra em si e ele percebe que aquilo não é para ele, que aquela realidade que ele está vivendo não serve para ele. Não serve. Oi, amiga, de novo. Eu caí aqui, eu tive que voltar. Você leu alguma passagem, alguma coisa assim? Eu li esse trecho que eu disse, né, que o tema é cair em mim. Mas na versão da Ave Maria, tá escrito entrou em si. O filho entrou em si. Sim, eu tenho a mesma Bíblia que você. Eu até tava lendo hoje à tarde essa parte, né? E é interessante que ele fala assim, entrou então em si. E aí me deu também uma oportunidade de ver essa passagem com outros olhos também mais profundo. Porque o entrou então em si é tipo assim, ele entrou dentro dele, assim, ele olhou para o interior, ele olhou para ele. Porque quando a gente cai em si, no arrependimento, olha que legal isso. Quando você cai no seu arrependimento, que você quer voltar para a casa do Pai, você não tem que olhar para as pessoas, você tem que olhar para dentro de você. Porque se você olha para as pessoas que estão em sua volta, você vai pensar assim, cara, e o que vão achar? E o que vão pensar? Eu larguei tudo para pecar, para fazer tudo errado, e como é que eu volto para a igreja agora? Trazendo para a nossa realidade. Como é que eu vou voltar agora? Como é que todo mundo vai lidar com isso? E hoje, amiga, eu estava até pensando nesse contexto de rede social, por exemplo. Hoje, cada dia mais a gente tá na rede social, tá exposto, tá com a vida exposta. E eu fico pensando, cara, se você cair em pecado, desistir do ministério, como que faz para voltar? Sabe? Depois desse tanto de gente que já tem aqui, acompanhando a nossa vida, acompanhando o nosso ministério, acompanhando aquilo que a gente é em Deus. E se de repente a gente desiste, como é que faz com esse povo? Como é que faz com tudo que a gente construiu até aqui? Aí, digamos, né, um exemplo. A gente sai, abandona tudo, sai, exclui o Instagram, sei lá o que a gente ia fazer. Ou simplesmente ia fingir demência e ia continuar a vida normal e fingir que nada estava acontecendo. Então, para voltar depois, imagina como a gente iria lidar com essa volta. De tipo, meu Deus, e agora? O que é que as pessoas vão achar? O que é que as pessoas vão achar de mim? E você que está assistindo essa live, você pode estar inserido nessa realidade. Talvez nessa quarentena, nessa pandemia agora, você foi embora, você chutou o balde, você saiu do teu grupo, você saiu da tua comunidade, você saiu da tua realidade de Deus, e agora você se sente envergonhado para voltar, porque você olha para as pessoas e você só vê condenações. É igual a Maria Madalena, você olha para um lado e para o outro e você só vê pessoas apontando o dedo. Então, que interessante quando a palavra nos diz. Ele olhou para ele porque Deus estava falando com ele, não estava falando com ninguém ali. Deus queria falar com ele, então ele precisou olhar para dentro de si para poder voltar para a casa do Pai. Se você não tem essa atitude, isso para mim foi incrível. Eu nunca tinha pensado por esse lado. E hoje à tarde rezando, Deus me deu muito isso, sabe, amiga? De a gente precisa olhar para o que Deus quer fazer com a gente, com o que Deus está falando para a gente. Porque quantas vezes, né, você já passou por isso, eu já passei por isso, das pessoas querer olhar pra gente e falar, ah, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você tem que fazer isso, ou do jeito que eu quero. Vou levantar uma polêmica aqui agora. Quantas vezes, tanto eu e a Nicole recebe perguntas na nossa caixinha, tipo, por que vocês não vivem a modéstia? Por que vocês não fazem isso? E tipo, cara, a pessoa não convive com a gente, a pessoa não sabe nada da nossa vida. E às vezes fica insinuando coisas que sequer a gente vive ou deixa de viver, assim, né? Porque eu, na minha realidade, tento viver a modéstia, a Nicole também. Então, se você viver a tua vida olhando para o outro, você nunca vai fazer aquilo que é vontade de Deus e que é o seu propósito.
Entende? Então, quando você, para viver o seu propósito e para voltar para a casa do Pai, para voltar para aquilo que você é chamado, você tem que olhar para dentro de você e para aquilo que Deus está falando com você. Sim. E é muito doido isso, porque é verdade, né? Às vezes a gente fica procurando respostas no externo, né? Mas quando a gente sente dor, o que que a gente faz? A gente contrai, a gente se recolhe, né? Quando a gente fica com medo, quando a gente fica com frio, quando a gente sente dor, a gente contrai, a gente não expande. Então, a primeira realidade que a gente deveria viver no momento desses, né, no momento em que a gente está numa indecisão, no momento em que a gente se sente mal, se sente perdido por algumas decisões, foi o tema de ontem, me tornei prisioneiro da minha decisão. Quando a gente se depara numa situação assim, né, numa situação de dor, numa situação de confusão, de desequilíbrio, a gente tem que olhar para dentro e parar de procurar as respostas fora. Claro, a resposta está em Deus, né? A resposta é Deus que nos dá, mas nós precisamos nos contrair, nos redimir, nos humilhar na presença do Senhor, né? Olhar para dentro de nós, porque a dor ela faz isso. A dor faz com que nós enxerguemos aquilo que está dentro, não aquilo que está fora. Né? Muitas vezes a gente quer resolver algum problema e a gente sempre acaba querendo culpar as outras pessoas. Mas normalmente, se a gente olhar para dentro de si, a gente consegue resolver esse problema mudando as nossas atitudes. E foi isso que o filho fez. Ele parou e refletiu: caraca, ele primeiro caiu em si, né? Primeiro ele olhou para dentro de si e depois ele falou: os empregados do meu pai comem melhor que eu, se vestem melhor que eu, ganham melhor que eu. E aí tem outro detalhe, amiga. Ele se comparou com o empregado, ele esqueceu que ele era filho. Sim. Por um instante, ele se comparou, ele diminuiu a identidade dele, né, aos empregados, porque ele era filho, então ele diminuiu. Ele fez essa comparação e falou: cara, eu não tô merecendo nem o que os empregados do meu pai merecem. Então, ele, entre aspas, ele acaba meio que abrindo mão até da identidade de filho dele. Sim. Ele se que é isso que o pecado faz com a gente, né? Exatamente. Exatamente. O pecado, ele nos desconfigura, né? Ele nos faz esquecer de quem nós somos. Ele quer apagar a nossa essência. Tanto que no jardim, quando a serpente vem tentar a Eva, a serpente fala: vocês serão como deuses. Né? Só que Adão e Eva já eram imagem e semelhança de Deus. Então é isso que Satanás ele vem fazer conosco quando ele nos coloca em pecado. Ele vem confundir a nossa essência. Não, você não é. Você precisa ser assim e não assim. Só que você já tem tudo o que você precisa. O filho ele já tinha tudo o que ele precisava na casa paterna. Deus ele não dava o que o filho queria, ele dava o que o filho precisava, que é muito mais do que o que o filho quer. Muitas vezes a gente faz isso com os nossos pais, né? Quando a gente é menor, quando a gente é criança, a gente quer alguma coisa, mas o que a gente quer não é o que a gente precisa, né? A gente quer comer uma barra de chocolate, mas o que a gente precisa é de uma maçã, é de um brócolis, é de comida que sustenta, é de comida que nos dá força, nos dá ânimo, nos dá saúde, né? E o pai sabe disso. E aquele pai, ele sabia do que o filho precisava. Então, ele não consegue enxergar que os empregados, eles não ganham o que um filho ganha. Eles ganham muito menos. Mas como ele se encontrava nessa situação de escravidão, que era o que ele estava vivendo, que ele não ganhava nem comida, né? Que ele tinha que comer, quase comer a lavagem dos porcos, ele se compara aos empregados e perde essa identidade. Sim, justamente. Então aí ele está passando por um processo, né, de reconhecer aquilo que ele era. E mesmo a palavra nos afirmando que ele cai em si, mesmo assim ele ainda diz assim, né? Eu vou voltar para casa do meu pai e eu vou ser um empregado. Mesmo ele caindo em si, ele ainda não está convicto de que pode voltar e ser filho. Ele tá, eu vou voltar e não vou sentar na janelinha, vou começar pela porta de trás, vou entrar pela porta de trás, porque eu ainda não sei se eu tenho o mesmo posto. E deixa eu te falar uma coisa aqui, você que está assistindo essa live agora, do fundo do meu coração. Se tem uma coisa que não pode ser mudada,
E isso é muito forte. Se tem uma coisa que não pode ser alterada, é a nossa identidade de filho de Deus. É a nossa identidade de filho, cara. Nada pode Amém. mudar isso. Nada pode mudar. Amém. Eu vi até esses dias um padre falando que mesmo que a gente seja condenado, olha que forte isso. Mesmo que a gente seja condenado ao inferno, mesmo lá a gente continua sendo filho de Deus, porque isso nunca vai ser alterado. Nada nem ninguém pode alterar a nossa identidade de criatura, de criaturas Amém. criadas pelo Glória a Deus. Criador. E qual é o medo do inimigo de Deus, de Satanás? É que a gente tenha isso com plenitude dentro da gente. É que a gente saiba que a gente é filho de Deus e nada vai alterar isso. Porque quanto mais a gente tem a noção que é filho, mais a gente se comporta como filho. Quanto mais a gente tem a noção da nossa relação com o pai, mais a gente quer ser filho, mais a gente quer amar o pai. E aí eu sempre gosto de fazer esse link do filho que foi embora com o filho que ficou, porque todo mundo fala, né? O filho ficou, uhul, tudo bem. Só que o filho que ficou estava tão perdido quanto o filho que foi embora. Porque Sim, quando sim. o filho pródigo volta e começa a dar aquela festa, o outro filho fica totalmente estressado e fala: Eu tô aqui trabalhando e você nunca deu essa festa pra mim. E aí o pai fala pra ele: Mas você tem direito a tudo, tudo que é meu é seu. Por que você tá vindo com essa história agora? Então, o filho que ficou também tinha problema com identidade. Também não acessava aquilo que era direito dele. Então, você percebe que isso é um grande problema na nossa geração? A gente não acessa a nossa identidade, o nosso direito de filho. Tem uma cadeira na mesa esperando por cada um de nós. E, tipo, a minha cadeira é a minha cadeira, a cadeira da Nicole é a cadeira da Nicole, a tua cadeira é a tua cadeira. E, tipo, Não eu é não jogo das posso. cadeiras, né? Exato, eu não posso sentar na sua cadeira, amigo, você não pode sentar na minha e a gente não pode sentar das pessoas que estão aqui nessa live. Existe uma cadeira vazia para cada um de nós. E a gente é convidado nessa noite a cair em si e falar, cara, o meu nome tá naquela cadeira porque eu ainda tô de pé, ou porque eu ainda tô fora da casa, ou porque eu tô longe. Essa é uma noite perfeita para você cair em si, para você dar um estralo na tua mente e falar, caramba, eu tô perdendo tempo demais, eu vou colocar a vergonha no bolso e vou encarar a realidade, vou encarar o problema e vou voltar. Porque assim, quando a gente cai, quando a gente vai embora da igreja, a gente tem que enfrentar a situação. E foi o que aquele filho pródigo fez. Ele enfrentou a situação. Ele falou, olha, eu vou ter que voltar e talvez eu vou ser um empregado lá, mas eu vou ter que encarar essa volta. Eu vou ter que encarar, não tem saída. Eu tô aqui sofrendo e eu preciso voltar, eu preciso encarar essa realidade. E o que ele não sabia era que ia ter uma festa esperando por ele, ia ter novas sandálias esperando por ele, ia ter uma nova roupa esperando por ele, tudo esperando por ele. É exatamente assim com Deus. Quando a gente volta, a gente não imagina a festa que ele vai fazer, mas ele sempre vai estar em festa, esperando por nós, porque a Bíblia é clara quando diz que há mais alegria no céu por causa de um pecador que se converte do que 99 que continua justo. Então, assim, eu confio muito nessa verdade de que Deus ele continua se alegrando com uma ovelha que volta. E se uma pessoa hoje, nessa noite, só uma, voltar para Deus, já valeu a pena a gente estar fazendo Amém. essa live. Amém, Sabe? Eu tenho amém. certeza que vai ter pessoas, e se tiver uma ou mais de uma, isso não importa. Tomara que tenha muitas, que tenha muitas almas que estejam voltando para Cristo nessa noite. E vai me mandar mensagem, vai te mandar mensagem falando, olha, eu, por causa da live de vocês, eu tô me encorajando a voltar. E isso Amém. vale mais do que a vida, cara, porque a gente nasceu para isso, a gente tá aqui para isso, para fazer com que as pessoas voltem para Cristo, para fazer com que as pessoas encontrem a Cristo, para ajudar as pessoas a cair em si. E quando você falava que o estar dentro, né, que quando a gente sente dor, a gente se recolhe para dentro. E é exatamente isso. E Santa Teresa d'Ávila, ela fala que Deus está dentro da gente. Deus está dentro. Então, esse Uhum. voltar para dentro também é uma oportunidade de encontrar Deus, o Deus que está dentro de mim. O Deus que escolheu fazer morada dentro de mim. O Deus que mora dentro de mim. Então, quando eu volto meu olhar para dentro de mim, é uma possibilidade também de encontrar Deus. De encontrar Deus dentro. E então eu te convido de verdade, enquanto a gente vai falando, partilhando aqui nessa noite, a você deixar o Espírito Santo fluir dentro do seu coração. Deixar o Espírito Santo fluir dentro da tua vida.
para que você possa ir tomando a decisão agora de volta. Eu acredito, sabe, que tem um rio fluindo, a visão que Deus me dá é clara de um rio fluindo Amém. agora. Sabe, um rio fluindo e o leão rugindo para que jovens possam se encontrar de novo. Jovens possam voltar de novo. Jovens possam entrar na porta da casa do Pai de novo. Jovens que falaram assim, nunca mais eu volto para a igreja. Palavras de Amém. condenação que você colocou sobre a sua vida. Você falou, cara, nunca mais eu volto para a igreja. E quando você abriu essa live que você viu duas jovens, você olhou assim e falou, cara, é duas jovens falando isso. É duas meninas falando isso, talvez da sua idade. Sabe, talvez da sua idade. Eu e a Nicole tem dificuldades que você tem. E eu pensei muito, sabe, da gente falar também sobre isso aqui nessa live, de, Sim. cara, a gente também cai. A gente também tem os Eu ia nossos falar dias isso. Eu ia falar e isso. a gente precisa cair em si. Entendeu? Tem várias estações da minha vida que eu precisei cair em si. Ah, Tainá, mesmo você na igreja? Sim, mesmo eu na igreja mesmo. Eita, meu Deus, acho que ela travou, né, gente? Tainá? Vou continuar o que ela estava falando. Ah, viu, voltou. Vai, fala. Aleluia, glória a Deus. Mas é exatamente isso. Eu ia falar isso, sério. Eu ia muito falar isso. Porque é muito engraçado, assim. O cair em si, ele é uma coisa diária. Todo dia a gente tem que olhar para dentro de nós e perceber o que, que a gente fez de certo e de errado. Todo, Exatamente. todo dia a gente tem que estar lá, batendo na porta do nosso coração e, Bíblia, e perguntando o que, que a gente fez de errado hoje. O que fez a gente voltar lá na lavagem dos porcos e comer junto com eles? O que, que fez a gente se sujar na lama do pecado de novo? Porque a gente peca todo dia. Olha, gente, é impossível alguém não pecar todos os dias. Nem que seja um micro pecado, assim. Nem que seja um pecado venial. Porque nós somos de carne, nós somos humanos, né? E a nossa luta é essa, a nossa luta diária é contra o pecado. É lutar contra as nossas vontades, é lutar contra aquilo que está dentro de nós. E a diferença não é a luta que você está lutando. Não é o pecado que você está lutando contra. Não interessa se o teu pecado é esse ou aquele. O que importa, no final das contas, é se você vai conseguir olhar para dentro de si e entender que você não precisa de um emprego, como esse filho pródigo disse, mas que você precisa voltar faminto e sentar naquela mesa e comer do banquete. Porque o teu lugar está reservado. Porque a tua comida está separada. Ninguém pode comer o teu alimento. Só você. Ninguém pode sentar no lugar, como a Tainá disse. Só você. Aquele lugar está reservado para você. Então, quando você cair em si, não procure um emprego na casa do teu pai. Procure o lugar que você deixou vazio. Porque ele está esperando você voltar. Até agora. Com vestes novas, com anel, com sandália e com um banquete. Porque esse filho, ele só caiu em si porque ele sentiu fome. Ele só lembrou do pai porque ele sentiu fome. Ele sentiu uma fome dentro dele e ele sabia que aquela lavagem não iria saciar. E sim um banquete na casa do pai que esperava por ele. Todos os dias na porta de casa. Cara, nossa, eu tô querendo gritar aqui de tanto fluir de Deus, né? Porque é exatamente isso que a gente tá falando. Eu não sei se você tá percebendo, mas a gente tá fazendo um apelo para que você volte, para que Vai você aceitando. Vai vai aceitando o Espírito aceitando. O que Santo. a gente Vai vai liberando clamando. aí Vai é pedindo o muito Espírito Santo. isso, é muito importante que você vá declarando isso. Tipo assim, quando a gente for falando essas coisas que vai te levar a dizer sim, é isso, vai dizendo isso na tua casa, vai profeticamente aceitando o que a gente está falando, vai falando, eu aceito voltar, eu quero voltar, vai falando coisas, afirmando coisas para que o Espírito entenda a sua decisão, porque eu não sei se você sabe, mas você é livre. Então é necessário que você se posicione em liberdade e diga, eu quero voltar, eu tô aceitando isso, cara, e que incrível e que poderoso que tá acontecendo aqui agora. Porque eu acredito que eu tô sentindo aqui a atmosfera aqui de onde eu tô toda mudada. Sabe, eu tô sentindo o Espírito Santo mesmo aqui. Eu sei que a Nicole também tá. Eu já tô sentindo que ela tá cheia do Espírito Santo aí. A gente tá sentindo aqui.
Então, eu espero que você na sua casa aí também esteja sentindo. E a Nicole tocou num ponto que mexe muito comigo, que é fome. O filho voltou porque teve fome. Cara, eu nunca passei uma situação de, tipo, se afastar literalmente da igreja, né? Claro que a gente tem, esfria e tal, mas se afastar, de sair, de abandonar o ministério, nunca aconteceu. Mas quando eu esfriei, às vezes que eu esfriei, que eu passei assim, tipo, dias sem rezar, dias sem buscar o Senhor, frieza espiritual mesmo, cara, chegava dias assim de não suportar, sabe? De saudade de Deus. De saudade, literalmente. A gente Então, vivenciou um pouco disso na quarentena, né? Em relação a ir pra igreja, a ir pra Santa Missa. De saudade, assim, de estar com Deus, de saudade de ler a Bíblia. Só que o pecado, olha, pega essa aí. Satanás, ele primeiro vai tentar te derrubar. Se ele não conseguir, ele vai tentar te distrair. Se ele também não conseguir te distrair, ele uau! vai tentar te desencorajar. Uau! As três etapas que ele vai tentar. Primeiro, de cara, ele vai tentar te derrubar. Eu vou Anota repetir. isso, pelo amor de Deus, anota É. isso. Se ele não consegue, ele tenta te distrair. Aí, se ele não consegue te distrair, você é uma pessoa que está focada ali, Bíblia todo dia, tal, tal, tal. Ele vai começar a tentar te desencorajar. O que é que ele vai começar a falar? Você não consegue. Você não é bom para isso. Tibieza. Olha, você não vai conseguir ler essa Bíblia hoje. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. Foi isso que ele usou contra Jesus na tentação. Ele disse para Jesus: você está com fome. Transforma essa pedra em pão, vai, você tá com fome. Então, nem sempre Satanás ele levanta uma mentira contra a nossa vida, porque realmente Jesus estava com fome naquela hora. Só que a Sim. gente tem que estar atento que para toda verdade que Satanás te apresenta, Jesus tem uma verdade muito maior para apresentar contra ele. E aí Jesus ele fala: eu tô com fome, realmente eu tô com fome, só que eu não vivo por essa fome que você está falando aí. O que mata a minha fome é a palavra do meu pai. O que mata Aleluia. a minha fome é fazer a vontade do meu pai. Então, quando Satanás ele lança isso contra a nossa vida de vai, você quer pecar, vai, você quer acessar aquele site pornográfico, vai fundo, mata a tua fome, mata o teu desejo, o que é que tem? Você pode. E realmente nós podemos, nós somos livres e nós podemos. Só que existe uma verdade maior que eu não sou um animal e lido com instinto e eu faço tudo que eu tenho vontade de fazer. Eu não sou um animal. Eu sou um ser humano e que posso me controlar e que posso controlar a minha vida. Isso é verdade. Você Escravidão tocou é o no que o mundo assunto, faz. amiga, desculpa. 3 pessoas na live de hoje estão sendo libertas da pornografia. Você tocou no Amém. assunto agora e o meu coração queimou aqui. 3 pessoas que estavam lutando muito para não cair. Elas foram libertas hoje da pornografia. 3 pessoas. Se você é uma dessas pessoas que estava lutando todos os dias para não cair na pornografia, aceita isso em nome de Jesus, declara isso, declara que você é livre, declara que você é liberto de qualquer tipo de insídias do inimigo, de qualquer mentira do inimigo. Declara isso agora em voz alta, que você é livre porque Cristo te libertou essa noite, porque você caiu em si, reconheceu que a tua fome, ela só pode ser saciada por Cristo, ela só pode ser saciada pelo banquete que Deus oferece para você. Mais pessoas estão sendo libertas agora da masturbação, da pornografia. Declara que você é livre agora em nome de Jesus. Declara que você está sendo liberto agora em nome de Jesus. E está se levantando uma geração, Tainá. Está se levantando uma geração que é convidada a ser pura, ter a mente pura, ter as atitudes puras, ter um coração puro e agradável a Deus. Que essa pureza suba como incenso agora, seja liberto de qualquer impureza que Satanás tentou colocar no teu coração agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É muito forte, assim, essa área, porque enquanto você falava, Deus me mostrava, sabe, de meninos que eles têm acesso a uma pornografia velada aqui no Instagram. Você, menino, que às vezes até namora, homens que talvez sejam casados estão nessa live, você segue meninas aqui no Instagram que expõem o corpo e você fica consumindo isso de maneira
pornográfica para saciar algum desejo da tua carne. Eu quero repreender isso agora no nome de Jesus. E que eu confirmo tudo que a Nicole falou aí, sejam libertos agora de todo vício pornográfico, no nome de Jesus. Se você não estava conseguindo, eu te imploro agora, é um apelo real. Começa a declarar sobre a tua vida agora a liberdade. Fala, eu sou livre, eu não preciso disso para viver. Sabe, a Nicole falou de 3 pessoas, mas eu vi que o número da live começou a aumentar, então acredito que mais pessoas agora estão sendo tocadas. Eu acredito que pessoas estratégicas entraram nessa live agora. Se você caiu de paraquedas nessa live aqui, você não precisa saber quem a gente é. Eu só quero declarar sobre a tua vida que você é livre do vício da pornografia, você é livre do vício da masturbação, você é livre do vício da castidade desregrada, casais de namorado, meninas que estão aqui, que querem, sonham, desejam viver a castidade. Vocês conseguem, vocês podem ter o coração limpo, vocês podem ter uma alma limpa para Jesus e para o futuro esposo de vocês. Assim como eu e a Nicole, a gente luta para ver isso na nossa vida, a gente quer te convidar a experimentar dessa realidade, a cair em si nessa noite e saber que você não é um pedaço de carne apenas, mas você tem valor para o Senhor e você nunca mais vai aceitar algo abaixo disso, nunca mais você vai aceitar ser usada, nunca mais você vai aceitar que pessoas possam comprar o teu corpo. Deus me fala aqui até de meninas que talvez estejam vendendo o seu corpo para prostituição. Eu quero declarar liberdade sobre a tua vida no nome de Jesus. É fantástico o que Deus está fazendo aqui hoje. E nessa área, principalmente da sexualidade, da afetividade, às vezes parece até chocante. 2 meninas, 2 jovens estão falando sobre isso, mas é o que Deus queimou no coração da gente aqui agora. Então eu acredito que tem... assistir essa live depois, que estão assistindo a live, mas depois que ela já foi publicada, também foram tocadas, também vão ser tocadas em nome de Jesus. E que se levante uma geração, Tainá, que se levante uma geração pura. Porque o que você falou de uma pornografia velada é assim, escancarado. É escancarado hoje, é escancarado. E aí você pensa assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver seguir tal pessoa. Não tem nada a ver ver as fotos de tal pessoa. Não tem nada a ver. Tem a ver sim. É o que a Tainá falou. Hashtag faz a limpa no Instagram. Faz a limpa no Instagram. É o que a Tainá falou sobre as verdades, as mentiras disfarçadas de verdade que Satanás implanta no nosso coração e na nossa geração. É aquilo, pode fazer, não tem nada a ver. Vai, faz, segue, comenta, curte, não tem nada a ver. Procura, entra em tal lugar. Essas sugestões malignas, diabólicas que têm entrado no teu ouvido, põe a mão no teu tocar. Para agora, nesse momento, que você não vai mais ouvir a voz de Satanás, que você não vai mais ouvir as vozes diabólicas que vêm tentar o teu coração. Põe a mão no teu coração agora e clama isso. Pede para o Senhor um coração puro, um coração que seja semelhante ao coração de Maria e de José. Você que é homem, peça isso. Eu quero um coração semelhante ao de São José. Você que é mulher, eu quero um coração semelhante ao de Maria Santíssima. Um coração puro, um coração que vive as coisas do Senhor, um coração que está centrado, que está firmado no Senhor. Põe a mão nos teus olhos agora, que você possa ver somente bênçãos, somente coisas boas, que você possa agora, que os teus olhos possam ser selados pelo Senhor, que nenhuma sugestão do inimigo venha tentar os teus olhos. Mas isso, Tainá, é uma decisão que você vai ter que tomar. Você que está assistindo, eu, a Tainá, nós precisamos tomar essa decisão. A oração, ela tem um poder inimaginável. A gente não tem nem ideia de como a nossa oração ela tem poder. Mas as nossas ações, elas precisam condizer com aquilo que nós estamos pedindo. Então, se você pede por isso, se você repetiu essas palavras, se você tomou posse, faz a limpa. Hashtag faz a limpa. E eu acredito que a gente tem vivido, Nicole, dias assim de uma obesidade espiritual, sabe? A gente só vive declarando
orações, só vive fazendo orações e lendo texto espiritual e falando amém, yes, é isso, eu tô queimando. Só que você tocou num ponto muito determinante, não tem a ação. Infelizmente, a gente só anuncia com os nossos lábios algo que a gente não tem praticado com a nossa vida. E isso não é de fato cair em si, porque o filho pródigo ele caiu em si e ele voltou para casa. Ele pegou as pernas dele e ele saiu andando para casa. Então não adianta você trazer na sua memória e falar, cara, eu quero voltar para casa do pai e ficar parado. O filho pródigo caiu em si, teve o desejo de voltar e voltou. Ele concluiu a oração. Ele fez uma oração que foi cair e olhar para dentro de si e ele conclui a oração indo, voltando para casa do pai. Então não adianta você se emocionar, desculpa a sinceridade, mas não adianta você chorar nessa live, não adianta você mandar testemunho pra gente depois, não adianta você ficar aí falando, uau, que meninas ungidas, não adianta você ficar impressionado com o que está acontecendo aqui e tomar posse até, mas se você não partir para ação. Então, de verdade, de coração, eu te peço, toma atitude hoje, não deixa para amanhã. Não vai dormir sem tomar alguma atitude na tua vida. Não vai dormir sem antes, sabe, falar, cara, eu vou pegar meu Instagram aqui, eu vou tirar tudo que tem me afastado de Deus, eu vou desvincular todo o site que eu tenho visitado que não é de Deus, eu vou bloquear todas as pessoas no meu WhatsApp que tem conversas que não são de Deus, eu vou sair de grupos de WhatsApp que não são de Deus. Glória a Deus. E é como ela falou, isso é pra minha vida, cara. Quando acabar essa live, eu quero olhar pra mim e falar, cara, Deus, o que é que eu preciso fazer pra melhorar? O que é que eu preciso fazer pra sair dessa inércia, pra sair desse estado onde eu tô agora? O que é que eu posso fazer pra melhorar? Porque eu volto a falar o que a Nicole falou. Todos nós pecamos todos os dias. O cair em si é diário, não tem uma data de validade. Você fala assim, vou aceitar, viver uma vida nova hoje, vai durar um mês. É todo dia, gente. É todo dia. Quando dá meia-noite, o relógio começa de novo e a nossa vida em santidade precisa seguir de novo. E eu acho que é muito sobre isso. Amém. Gente, tô tremendo aqui, emocionadíssima com isso, porque é muito forte o desejo de Maria Santíssima de ver uma geração, de ajudar os jovens a viverem essa pureza, de ajudar os jovens a batalharem por isso, batalharem pela castidade, por uma vida pura, por uma vida santa. É muito forte. E realmente, assim, quando terminar a live, que você possa olhar para dentro de si e pedir para o Espírito Santo te mostrar. E pedir para o Espírito Santo te mostrar onde que eu preciso parar de seguir, onde que eu preciso bloquear, se for preciso, onde eu preciso apagar o quê? Me mostra, Espírito Santo, porque ele vai mostrar. E vai doer. E vai doer. Vai doer. Vai doer porque você precisa olhar para dentro de si, porque você precisa se constranger, você precisa se contrair, olhar para dentro de si e perceber onde eu preciso mudar, onde eu preciso melhorar, quem eu preciso parar de seguir. Cara, e eu digo a você, corta na raiz, antes que dê flor. Corta na raiz, porque, cara, você tem que aproveitar esse momento agora que você tá nessa adrenalina aí, que você foi contagiado pela oração, então aproveita agora. Porque se você deixa para amanhã, não vai rolar. E quanto mais você vai adiando, é igual a confissão. Procura uma confissão logo, procura um padre. Você vai adiando a confissão. Mensagem pro padre agora. Isso. Marca logo a confissão para essa semana ainda. Tenta antes de domingo, né? Para você poder comungar domingo. Porque vale lembrar que não pode comungar em pecado mortal. Então, assim, se você tem esse desejo nessa hora, nesse momento, vai aí, ó. A tia Fabi já tá com a hashtag aí nos comentários. Faz a limpa. Hashtag faz a limpa. Hashtag faz a limpa. Vai comentando, vai subindo a tag. É isso. É isso. Mas eu acho que é isso. Gente, eu tô aqui. Se eu pudesse. No ar. Não. Se eu pudesse, eu entrava dentro desse celular e eu ia pra casa da Nicole pra gente só parar de rezar agora, 5 horas da manhã. Vem, amiga. Eu tô com saudade. Mas sabe o que é também? Uma coisa que eu lembrei muito Agora eu me esqueci. Me distraí. Tava vendo o pessoal. Eu fico vendo. Me distraí. Eu fico lendo. Você é sanguínea também, né? Oi? Você é sanguínea? É, né? Eu sou melancólica.
Não, realmente, você é muito melancólica. Mas é porque sanguínea é mais desorganizada, aí fica, não consegue prestar atenção. Devo ter um aporte. Esqueci o que eu ia falar. Ai, gente, mas isso aqui não estava programado. Não Como tava. assim, Tainá? Não estava programado nada disso. Gente, eu acho que compartilhou. Tipo assim, eu acho que eu e a Nicole, a gente tá assim, eu não sei nem o que a gente tá falando, porque... Eu tô nervosa. Não, eu tô suando frio aqui, eu tô aqui tentando, Eu também tô tentando fingir costume, juro. Não, tô emocionada, sério, gente. Porque assim, eu só falei assim, Tainá, o tema é cair em mim. Tá? Tipo, a gente não partilhou nada. Né? É, porque a gente a gente é muito igual, né? A gente é muito igual, a gente gosta de fluir no espírito. Então, live sem script, sem um roteirozinho, a gente só veio. Melhor. E eu sabia muito forte que Deus ia falar. Porque toda vez que a gente se une pra fazer alguma coisa e pra falar o que Deus tá falando no nosso coração, Deus sempre flui. Então, não seria diferente aqui, cara. E Lembrei que eu ia falar, lembrei. Eu ia vai. falar a frase do Fábio Lira, que a gente aprendeu, que ele fala assim, o fogo, acho que é ele que fala, o fogo de hoje, ele não serve mais. Virou meia-noite, é um fogo novo que tu tem que pedir. Fogo novo. Então, virou meia-noite, é de novo cair em si, né? É isso, o cair em mim de ontem, ele já não vale mais, porque hoje eu pequei de novo. O Espírito Santo que eu clamei ontem, eu preciso clamar hoje de novo, porque senão vai apagar, porque senão o fogo vai diminuir, e aí vai diminuindo, e eu não vou pondo lenha, e eu não vou pondo mais lenha, mais gasolina na fogueira, e aí o que acontece? Eu fico frio, eu fico com fome. Estar com fome e voltar para casa do pai é ótimo. Que bom que você sentiu fome. E assim, mas seria muito mais fácil se você ficasse sentado no banquete comendo. Seria muito melhor se você sentasse e não precisasse ficar com fome toda vez. E até a importância, cara, de ter pessoas na sua vida que possam colocar lenha na sua fogueira também, sabe? É tipo assim, a gente fala a mesma língua, a gente tem mesmo pensamento, as mesmas lutas, então uma vai ajudando a outra. Então vocês que estão aí, cara, procurem amigos de Deus. Não caia nessa de que, eu vou influenciar meus amigos que são do mundo. Gente, tenha pessoas de Deus perto de você. Pessoas que gritem assim, pessoas que digam acorda, pessoas que, sabe, te movam assim, pelo amor de Deus. Por isso que eu sou grata a Deus por ter pessoas como a Nicole, e a gente tem um ciclo de amizade, graças a Deus, incrível, né? O Evandro, o Fábio Lira, todo mundo que a gente teve a oportunidade de conhecer nessa vida. A minha mãe, a sua mãe. As nossas mães, que são quase a mesma pessoa. Gente, eu não sei onde eu estaria sem minha mãe. Bendito nem eu. Deus. Mulher de Deus, a Cris, mãe do Tainá, mulher de Deus. Que na verdade, amiga, a nossa família, né? A nossa família, quando se junta, é assim, gente. É uma coisa muito engraçada quando a nossa família se junta. É muito engraçado, real. Porque parece que assim, que a gente nasceu junto, assim, que a gente tava na mesma família. Tipo aquela amiga de infância, né? Que nasceu assim, cresceu junto. Que os pais são amigos, as mães são amigas, é bem isso. E isso foi graça de Deus, isso foi resposta das nossas orações. Então não adianta se falar assim, mas vocês são privilegiadas por isso. Gente, reza que aparece gente de Deus na tua vida. Quando você é de Deus, você carrega cheiro de Deus, você vai atrair gente de Deus. Então, se você não está atraindo gente de Deus, tem alguma coisa errada com você. Então, você precisa atrair essas pessoas. E parar de se vitimizar e falar, eu queria ser amiga da Tainá, eu queria ser amiga da Nicole. Gente, tem outras pessoas para ser amiga de vocês. E se você orar e atrair essas pessoas, você vai ver que vai dar certo. Uma menina comentou aqui agora, subiu ali os comentários, eu não vi. Ela falou assim, e se a amiga for muito próxima, corta pela raiz também? E aí a Tainá falou isso. Calma, eu não tô mandando você virar as costas pra ninguém, nem desfazer a amizade, não. Você deu a resposta. Você falou sim. Se você não tá exalando o cheiro de Cristo e as pessoas não conseguem sentir isso, tem alguma coisa errada. Tem. Cara, amiga, é natural. O povo que não consegue ficar perto de você.
Porque eu só tenho conversa de Deus. Eu só falo de Deus. Meus assuntos só são de igreja, só são de comunidade. Quem é que vai ficar perto de mim? Quem é que vai querer ficar perto de mim? Então, assim, é natural. Essa parada da amizade é muito natural. É muito natural, real. É muito natural, gente. Não tem como. Você vai conversar o quê com as pessoas? Ó, na faculdade, eu tenho amigos da faculdade, né? Só que o meu assunto com os meus amigos da faculdade, por exemplo, é muito sobre a faculdade. E quando não é sobre a faculdade, é sobre Deus, que eu tento colocar Deus ali numa conversa em outra. Então, eu acho que essa questão da amizade, gente, é muito natural, real. Não tem como você forçar, não. É natural. As pessoas que não é pra ser vai se afastando e as pessoas que é pra ser vai se aproximando. E acho que é isso. Vai chegar um momento que não vai mais fazer sentido, entendeu? As pessoas, elas não vão mais querer andar com você. E Elas que você não não vão vai querer. querer. Oi? Ai, internet travou de novo. Ai, gente, vamos orar. Xerererererê. Voltou? Tô te ouvindo. Saiu. Que pena, gente. Tem uma pessoa aqui que ela pediu pra não se identificar, mas ela fez uma pergunta pra mim e pra Tainá, e ela falou assim que vou até ler aqui pra vocês, não vou falar o nome da pessoa. Meu medo é de eu pecar todos os dias e quando eu for ver e perceber que preciso me confessar de novo. Gente, não tem problema nenhum. A confissão, ela existe para isso. Mas você não pode ficar preso e pensando nisso, pensando que, mas eu vou pecar hoje, eu vou pecar. Você tem que pensar que você não vai pecar, que você não vai cair em pecado. Porque se você ficar pensando, mas se eu cair, eu vou me confessar. Não, o pecado, ele não pode passar pela tua cabeça. Você tem que pensar nisso. Eu não vou pecar, eu não vou pecar. E não, mas se eu pecar, eu vou me confessar. É esse o perigo da vitimização. É isso, você precisa olhar para aquilo que Cristo quer de você, que é a santidade. Se pecar, pecou, levanta de novo e vai se confessar. Mas não pode ficar pensando que já no pecado. Tem que pensar que não vai pecar. Eu li aqui uma pergunta que a pessoa pediu para não se identificar. Aí eu li. Você ouviu, né? Eu acho, um pedaço. Não. Não, eu caí. De novo. Como era a pergunta? Ele falou disso, de que se eu cair e ter medo de me confessar, tipo assim. Ai, vou até ler de novo. A gente tá acabando o dia. Sempre que eu caio. Não, pera. Meu medo é de pecar todos os dias e quando eu for ver, perceber que preciso me confessar de novo. Agora eu entendi a sua resposta. Mas é isso É. que a Nicole falou, gente. Não tem que pensar nisso de, eu vou pecar de novo. Não, pensa que vai dar tudo certo, pensa que... E se cair, confessa de novo e assim, você só não pode ficar no chão, mas se cair, levanta rápido, levanta a poeira Ligeiro, não perde ligeiro. tempo, não. Ligeiro, não perde tempo, não. Amiga, sem palavras pra você, né?